Ser uma pessoa boa é burrice quando a moral vira armadilha. Você já percebeu que em boa parte dos filmes o mocinho só vence no final porque o roteiro precisa que ele vença? Pois é, na vida real esse roteirista não existe. E os bonzinhos, normalmente, muitas das vezes, morrem no primeiro ato ou viram coadjuvantes da própria história. Porque ser bom no mundo real não é virtude automática, é uma aposta. E na maioria das vezes, uma bem ruim. Vamos direto ao ponto. Se você ainda acha que só ser uma boa pessoa já é o suficiente para se dar bem na vida, eu sinto te informar, mas você está numa ilusão coletiva patrocinada por contos de fada, igrejas com Wi-Fi e RHs corporativos que te chamam de colaborador enquanto te demitem por e-mail. Maquiavel já tinha sacado isso lá no século XVI. O cara basicamente disse a seguinte frase: se você fizer questão de ser bom o tempo todo, vai se ferrar num mundo cheio de gente que não é. Claro, ele usou palavras mais rebuscadas, mas a mensagem era essa daí mesmo. A moral, quando usada com dogma inegociável, vira coleira. E se você insiste em ser o bonzinho em tudo, adivinha? Alguém mais esperto vai usar essa coleira para te puxar, controlar ou te jogar no buraco. Não, isso não quer dizer que você tem que virar um canalha, mas talvez parar de ser um otário já seria um bom começo. Vamos a um exemplo prático. Imagina aquele colega de trabalho que diz sim para tudo, pega tarefas de todo mundo, nunca reclama, sempre sorridente. Parece o funcionário do mês, né? Mais ou menos errado. Ele é o funcionário alvo, o primeiro a ser sobrecarregado, o último a ser promovido. Por quê? Porque ele é previsível, não impõe limites e, no mundo profissional, assim como no pessoal, previsibilidade demais convida ao abuso. Ninguém respeita uma porta aberta o tempo todo. E no amor, então? Aquele papo de dar tudo de si para mostrar o quanto você é legal. Resultado, você vira um enfeite emocional, um step, alguém que só é lembrado quando o pneu fura. Porque, por mais que doa admitir, o amor também tem um lado político. As pessoas respeitam quem se respeita. E isso inclui saber dizer não, mesmo que você seja o mais romântico dos trouxas. Agora vamos lá, respira fundo e pensa comigo. Quem você realmente admira? Gente que é só boazinha ou gente que é justa, firme e sabe jogar o jogo? A resposta tá aí. A verdadeira bondade não está em ser um cordeiro de sacrifício, está em ser um lobo com senso de justiça. Maquiavel diria: não abandone sua ética, só aprenda a usá-la como arma, não como algema. Ser bom não é burrice, desde que você pare de usar a sua moral como uma bengala e comece a tratá-la como uma espada. A diferença? Uma te faz andar mancando, a outra te protege enquanto você avança. A cara manda mais que o caráter. A ditadura da aparência. Você pode ser um gênio, ético, trabalhador, honesto e justo, mas se você andar curvado, falar baixo e tiver sempre cara de quem perdeu o ônibus, adivinha? Ninguém vai te levar a sério. E não, isso não é justo. Mas quem disse que o mundo é? Maquiavel já tinha falado. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Traduzindo, o que você parece ser grita muito mais alto do que o que você realmente é. Bem-vindo à era da embalagem, onde quem parece confiante ganha mais do que quem é competente. Onde uma boa postura vale mais que um bom currículo. E onde seu tom de voz convence antes do seu conteúdo. Beleza, tu tá achando exagero, né? Mas pensa comigo. Quantas vezes você viu um idiota carismático ser promovido enquanto o trabalhador esforçado e invisível segue na mesma cadeira há 5 anos? Pois é, não é falta de mérito. É falta de marketing pessoal. E aqui vai um soco no estômago. A imagem vem de antes da substância. Se você não souber moldar como é percebido, o mundo vai presumir o pior ou simplesmente ignorar. A psicologia explica esse fenômeno com algo chamado efeito halo. Basicamente, quando alguém te vê como atraente ou confiante, tende a atribuir automaticamente outras qualidades a você. Inteligência, liderança, competência, mesmo que você seja só um idiota bem vestido com pose de CEO. A injustiça disso é óbvia. Mas sabe o que é mais estúpido? Ignorar essa regra e seguir insistindo que
o importante é o que está por dentro. Tá certo, o importante é o que está por dentro, mas o que te contrata, te respeita ou te escolhe num primeiro momento está olhando de fora. Vamos ser bem práticos aqui. Em vez de reclamar que ninguém te nota, levanta os ombros, olha nos olhos, fala com firmeza, veste uma camisa decente e ajeita a postura como se soubesse o que está fazendo, mesmo que você esteja completamente perdido por dentro. Isso se chama autoridade projetada e, ironicamente, é a diferença entre ser levado a sério e ser tratado como plano B. E não estamos falando só de aparência física. Tua presença também conta. Tem gente que entra numa sala e todo mundo silencia, não porque é bonito, mas porque emana segurança. Já outros somem no fundo da sala, mesmo gritando. A diferença? A forma como eles se posicionam no mundo. Quer um exemplo cultural? Pega o personagem Cláudio em Hamlet, de Shakespeare. O cara é um assassino frio, mas age, fala e se veste como um rei virtuoso. O resultado? A corte toda ajoelha. Já Hamlet, que é o mocinho atormentado, hesitante e confuso, acaba sendo visto como fraco. Trágico? Sim, mas é realista. A lição é clara. Não adianta você ser bom se você parece fraco. No tribunal da vida, a aparência é prova. E você pode até ser inocente, mas se parecer culpado, já era. Então, se você é um bonzinho, cansado de ser ignorado, subestimado ou passado para trás, pare de gritar por justiça e comece a projetar força. Você não precisa virar um personagem, só precisa aprender que, às vezes, o mundo precisa ver o valor antes de sentir. Adapte-se ou seja engolido. O darwinismo social de Maquiavel. Você já viu alguém quebrar a cara tentando manter os princípios até o fim, mesmo quando tudo à sua volta implora por mudança? Aquela pessoa que se recusa a negociar, a flexibilizar, a se ajustar. Como se o mundo fosse um altar onde ela pudesse sacrificar a própria dignidade em nome de coerência. Pois é, ela não é um herói. É um teimoso fadado ao fracasso. E Maquiavel teria dado risada disso. Sabe por quê? Porque ele entendeu uma coisa simples que muita gente boa ainda resiste em aceitar. O mundo não se importa com a sua rigidez moral. Ele se move. E se você não se mover com ele, vai ser atropelado. Maquiavel escreve que o homem que adapta sua conduta à natureza dos tempos prospera, enquanto aquele que não se adapta perece. Ou seja, flexibilidade é poder, e insistir em ser a mesma pessoa o tempo todo, independente do contexto, não é integridade. É burrice com fantasia de virtude. E sem esse papo de, mas eu sou assim, ninguém nasce pronto. Até o polvo se disfarça de pedra quando o tubarão aparece. Por que diabos você acha que vai sobreviver sendo 100% transparente 100% do tempo, num ambiente onde todo mundo veste armadura? Vamos a um exemplo real. Lembra da pandemia? De um dia para o outro, todo mundo foi jogado no home office, negócios faliram, profissões sumiram e quem ficou parado sumiu junto. Mas teve gente que se reinventou, fez pão, virou programador, aprendeu a vender coisa online, sobreviveu. E isso é Maquiavel em ação. Não é sobre ser o mais virtuoso, é sobre ser o mais adaptável. E isso não é só no macro. Pensa nas suas relações. Aquele bonzinho que insiste em ser o mesmo com todo mundo. Gentil com o babaca, submisso com o autoritário, empático com o manipulador, tá sempre numa montanha russa emocional. Por quê? Porque ele não aprendeu a calibrar, a observar o outro antes de decidir como agir. Ele age por princípio, não por inteligência. Maquiavel diria que ele está jogando xadrez com regras de dama e o resultado é previsível. Sabe quem entendeu isso bem? Ulisses, da Odisseia. O cara enfrentou monstros, deuses, mares tempestuosos e sobreviveu. Não porque ele era o mais forte, mas porque ele era o mais astuto. Ele fingiu ser louco, se amarrou no mastro do navio para resistir às sereias, enganou o Ciclope com conversa. O cara era um gênio da adaptação e não perdeu a essência, só soube dosar a entrega. Agora um recado direto para você, bonzinho. Não confunda coerência com rigidez. Coerência é saber quem você é. Rigidez é se recusar a mudar, mesmo quando o mundo já virou do avesso. Um é virtude, o outro, autossabotagem com um nome chique. Adapte-se,
mude de estratégia, leia o ambiente, ajuste o tom, não como quem se vende, mas como quem quer durar. Maquiavel não pregava a hipocrisia, ele pregava a sobrevivência lúcida. No final é isso. Quem sobrevive não é o mais forte, nem o mais justo. É o que entende a maré e aprende a nadar sem se afogar nos próprios ideais. Entre ser amado e respeitado, escolha o segundo e sorria menos. Se você ainda acha que conquistar todo mundo com simpatia, gentileza e um sorriso no rosto é o caminho mais seguro para o sucesso, talvez você esteja confundindo a vida com um comercial de margarina. No mundo real, quem tenta ser amado por todos acaba sendo respeitado por ninguém. Maquiavel não deixou margem para dúvidas. É muito mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Calma, antes que você tenha um chilique moral e ache que ele era um vilão de desenho animado, entenda, ele não estava defendendo o terror. Ele estava defendendo a solidez, porque o amor é volátil. Um dia te amam, no outro te cancelam. Um dia você é o queridinho da equipe, no outro virou o bode expiatório da reunião. Já o respeito é tipo cimento. Ele segura a estrutura mesmo quando a tempestade vem, e Maquiavel sabia disso. Você deveria saber também. Olha em volta, quem são as pessoas que comandam, que decidem, que não precisam se explicar o tempo todo? Geralmente não são as mais agradáveis. São as que têm uma aura de firmeza, que não hesitam em dizer não, que impõem limites como quem respira. Elas não estão preocupadas em ser adoradas, estão preocupadas em ser ouvidas. E cá entre nós, ser amado às custas do seu próprio valor é o primeiro passo para virar tapete. O tipo de pessoas que os outros adoram porque sabem que nunca vai reagir. O legalzão do grupo que nunca é levado a sério, o funcionário que todo mundo gosta, mas ninguém promove. Bonzinho demais? Parabéns, você virou decoração. Você quer um exemplo clássico? Compare dois tipos de chefe: o que tenta ser amigo de todo mundo e o que impõe respeito com clareza e justiça. O primeiro vive pisando em ovos, evitando conflito, tentando agradar até o estágio mal-humorado. Resultado? Ambiente caótico e decisões frouxas. O segundo não precisa levantar a voz. Ele fala e o silêncio vem, não por medo, mas porque ele emana autoridade. Ele inspira confiança, não afeto. Na vida pessoal, a lógica é a mesma. Relacionamentos baseados em amor incondicional, mas sem respeito mútuo, viram armadilhas emocionais. A pessoa até ama você, mas te desrespeita. Te ama, mas pisa, porque sabe que você aguenta, que você perdoa, que você nunca vai embora. Amor sem respeito é paixão por convivência. E se você aceita isso, a culpa não é do outro, é sua. Agora, atenção. Inspirar respeito não é ser escroto. Não é andar por aí com cara de serial killer ou virar ditador de grupo do WhatsApp. É simplesmente mostrar com postura, palavras e ações que você tem um centro, que não se vende fácil, que sabe o que aceita e o que não tolera. Isso afasta os manipuladores e atrai os maduros. Isso constrói confiança. Isso protege a sua energia mental. Maquiavel entendeu o que muitos ainda fingem não ver. O amor pode falhar. O respeito segura as pontas. Então, para de buscar aprovação como um cachorro esperando um biscoito. Comece a construir presença, troque o gostar de mim pelo saber com quem está lidando. Sorria menos, imponha mais e veja sua vida mudar. Bondade sem limites, igual tapete. Afasta do altruísmo incondicional. Se você é do tipo que diz, claro, eu te ajudo, mesmo quando tá atolado até o pescoço e acha que isso vai te render respeito, prepare-se. O que você chama de generosidade, o mundo muitas vezes interpreta como fraqueza útil. Você não é admirado, você é utilizado. Vamos colocar isso nos termos certos. Dar demais sem critério não é virtude. É falta de autoestima disfarçada de empatia. E o mundo, esse mundo aí que diz valorizar gente boa, adora um bonzinho idiota pra carregar piano. E antes que você queira largar tudo e virar um vilão da Disney, segura a emoção. Eu não tô dizendo pra você virar um egoísta sociopata. Eu tô dizendo pra você parar de se oferecer como um mártir voluntário no mundo que nem se importa com seu sacrifício. Maquiavel não escreveu sobre altruísmo, mas se vivesse hoje, teria uma frase parecida com: quem oferece tudo perde até o que é seu. Porque quando você não estabelece limite, quando ajuda todo mundo o tempo todo, quando diz sim sem pensar, você ensina os outros que você é o recurso, não o ser humano, o recurso. O que resolve, o que cede, o que nunca cobra, e o que sobra pra você
exaustão, ressentimento e aquela clássica sensação de quem ninguém valoriza. Quer um exemplo de como isso funciona? Aquele amigo que só te procura quando tá na merda, aquela colega que vive pedindo ajuda no trabalho, mas nunca aparece quando você precisa e você sempre disponível, né? Por quê? Porque você quer ser uma pessoa boa, mas no fim vira só uma ferramenta útil, porém descartável. Essa psicologia já está aí há tempos. Estudos mostram que pessoas com alto grau de agradabilidade tendem a sofrer mais do que burnout. Sabe por quê? Porque colocam os outros sempre em primeiro lugar, dizem sim por medo de rejeição e ignoram os próprios limites até o corpo e a mente entrarem em colapso. Parabéns, bonzinho. Você é adorável, mas um desastre funcional. Se liga. Ajudar não é o problema. O problema é ajudar sem filtrar. A verdadeira generosidade vem com discernimento. É saber quem merece, quem retribui, quem respeita sua ajuda. O resto, que aprenda na marra. Você não é terapeuta gratuito, tampouco agência de favores 24 horas. Que é um exemplo literário, Jean Valjean, Os Miseráveis. O cara é um santo, mas sabe quando agir. Quando proteger os que ama exige burlar leis, ele não hesita. Ele é bom, sim, mas nunca submisso. Porque bondade real não é passividade, é ação estratégica com moral. Então aqui vai o mantra. Ajude, sim, mas só quem respeita sua ajuda. Quem trata sua energia como algo valioso, não como direito adquirido. Aprenda a dizer não sem culpa. Aprenda a assumir quando precisa e, principalmente, aprenda que ser bom não é ser burro. Maquiavel não te pediria para abandonar a bondade. Ele te pediria para controlá-la, porque bondade sem freio vira fraqueza. E fraqueza nesse mundo vira tapete. Maquiavel não era mau. Você que é trouxa, reaprendendo a jogar o jogo. Vamos começar com um tapa sem aviso. Se você acha que Maquiavel era um canalha maquiavélico, sem trocadilhos, parabéns, você foi vítima de um dos maiores cancelamentos intelectuais da história. O cara não era o vilão, só estava cansado de ver gente sendo engolida por acreditar demais na bondade alheia. Maquiavel nunca escreveu um manual do mal. Ele escreveu O Príncipe para mostrar como o jogo realmente é jogado. Com as cartas sujas, as trapaças no bolso e a ingenuidade enterrada no jardim. Não porque ele gostava disso, mas porque ele entendia a regra número 1 da sobrevivência. Quem não entende o jogo vira peça, e peça frágil. Você pode até não gostar, pode achar feio, frio, desumano, mas a realidade não dá a mínima pro seu gosto. Enquanto você tá aí questionando a moralidade de manipular ou se defender, alguém com muito menos ética e muito mais esperteza está subindo a escada e usando a sua boa vontade como degrau. Vamos encarar a real. Tem gente que entende como o jogo funciona e joga. E tem gente que finge que o mundo ainda funciona à base de escoteirismo e meritocracia. E o que acontece com essa segunda turma? Bom, você já viu. Estão sempre exaustos, decepcionados e perguntando por que comigo? É simples, porque você entra no ringue achando que é aula de yoga. E não é preciso virar um babaca para mudar isso. Não precisa se transformar num vilão de terno cinza e olhar cínico. Só precisa parar de demonizar a estratégia, porque o que Maquiavel propõe é justamente isso, estratégia. Frieza quando necessário, astúcia como defesa, lucidez como bússola. Você pode usar tudo isso a serviço do bem. Quer um exemplo? Uma pessoa que aprende a se posicionar, a dizer não, a projetar autoridade, não se torna cruel. Se torna livre. Uma pessoa que entende o valor da percepção, da adaptação e da firmeza não manipula, se protege. Vamos traduzir Maquiavel para o português claro. Não seja sempre bom, seja estrategicamente bom. Não seja sempre honesto, seja honestamente esperto. Não fale tudo, fale o necessário. Não confie cegamente. Observe, teste, depois talvez confie. E se alguém disser que isso é frieza, responda com um sorriso. Não é frieza, é inteligência emocional com as garras afiadas. Porque no final das contas, Maquiavel não queria que você se tornasse um tirano. Ele queria que você parasse de apanhar calado achando que isso te faz nobre. Ele queria que você acordasse, que usasse a sua virtude como arma, não como algema. Que liderasse sua própria vida como um príncipe, não como um servo. Então, da próxima vez que alguém te chamar de esperto demais, agradeça, porque esperteza nesse mundo não é defeito, é escudo. E se você for esperto o suficiente, talvez descubra que é possível ser bom, sem ser idiota.